Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Novidade: o setor rodoviário transportou 18% mais passageiros em 2022 comparado à pré-pandemia. A empresa do grupo Águia Branca nega ter financiado viagens para Brasília. Polícia Civil apreende 5 ônibus das viações Garcia e Brasil Sul que transportaram participantes de ataques terroristas no Distrito Federal no último domingo. O ônibus que estava nos atos em Brasília é apreendido na BR-116 em Capão Alto. A Transwolf, empresa de transportes urbanos que atua na zona sul da capital paulista, anunciou a compra de 304 ônibus elétricos para as linhas urbanas da empresa. Notícias da Itapemirim Suzantu. A Itapemirim inicia testes para começar as operações. E ainda, as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere agora. A ABRAT, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, divulgou no dia 11 de janeiro de 2023 o balanço do final de ano. Como destaques, a associação que representa a maior parte dos operadores do transporte rodoviário no país destaca 2 pontos importantes: aumento de 18% de passageiros e diminuição recorde de acidentes nas rodovias em relação a 2021. O aumento do número de passageiros foi registrado ao se comparar com o número de embarcados na pré-pandemia em 2019. Para a ABRAT, são ótimos resultados para se comemorar na entrada de 2023. Após a crise vivida nos últimos anos com a pandemia e da proliferação do transporte clandestino digital, a lista de boas notícias anima o setor de empresas regulares, que ainda comemora a queda recorde do número de acidentes nas estradas. Dados da Polícia Rodoviária Federal, no mês de dezembro, mostram uma diminuição geral do número de acidentes graves nas estradas, em torno de 65% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no caso do setor rodoviário regular interestadual de passageiros, esse percentual chega a quase 100%, um número recorde, destaca a conselheira de porta-voz da ABRAT, Letícia Pinesti. São informações que refletem o trabalho consistente que as empresas regulares estão fazendo para operar com a máxima segurança nas estradas. Os motoristas são treinados para dirigir de maneira segura, respeitando as regras de trânsito e biossegurança, e os veículos estão cada vez mais modernos. Há também investimentos em frotas cada vez mais confortáveis com o intuito de oferecer uma experiência de primeira classe aos passageiros, ressalta Letícia. Para chegar a este patamar, Letícia conta que os ônibus regulares contam com aplicativos de alerta, controle de velocidade e monitoria da viagem, bem ao contrário das viagens clandestinas, que contribuíram negatividade para alavancar o registro de acidentes e intercorrências para os passageiros em todo o país. Só por meio das empresas regulares é garantido que os passageiros façam o embarque e o desembarque com total segurança, em terminais autorizados e fiscalizados, destaca a porta-voz da ABRAT. Apontada pela AGU, a Advocacia Geral da União, a empresa Squad Viagens e Turismo, que possui sede em Vitória e que pertence ao grupo Águia Branca, figura na lista de empresas que teriam financiado o transporte de pessoas envolvidas nos atos de vandalismo em Brasília no último dia 8. Além da Squad, a AGU divulgou a lista de outras empresas e uma grande lista de pessoas físicas. Na lista de veículos com processo de busca e apreensão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, constam ônibus da aviação Águia Branca. A empresa do grupo, que atua como uma plataforma de solução logística para eventos, oferecendo transporte de passageiros para eventos e viagens com fretamento de ônibus, informou que não financiou a viagem. A Squad Viagens e Turismo já enviou às autoridades competentes esclarecimentos sobre o aluguel do ônibus apreendido no último domingo em Brasília. A Squad não financiou a viagem. A Squad é uma operadora de turismo que recorre a terceiros quando necessita alugar veículos para seus serviços. O nome do contratante da viagem a Brasília
bem como o nome de quem afetou o pagamento, e a lista de passageiros já foram encaminhadas às autoridades responsáveis. Vale registrar que a Squad opera com um serviço de fretamento para o mercado e alugou recentemente outros 9 veículos para Brasília para a posse do presidente Lula. É importante ressaltar que a empresa repudia veementemente os ataques realizados no dia 8 de janeiro contra a democracia e reforça seu apoio incondicional às autoridades judiciais e policiais nas necessárias medidas investigatórias. Todas as afirmações do contrato foram repassadas às autoridades judiciais e policiais. A Polícia Civil do Estado de Goiás apreendeu na manhã da última quarta-feira, dia 11 de janeiro, 5 ônibus das viações Garcia e Brasil Sul, que fazem parte do grupo GBS, que transportaram pessoas até o Distrito Federal no último domingo, dia 8, quando os prédios dos 3 poderes foram invadidos e depredados. De acordo com a Polícia Civil, os veículos que constavam na lista de apreensões oferecidas pelo STF às autoridades, onde há placas de cerca de 100 veículos alugados aos ataques em Brasília, serão encaminhados ao depósito da Receita Federal em Senador Canedo, em Goiás, ficando à disposição das investigações da Polícia Federal. Os proprietários e motoristas identificados serão investigados por delitos de atentado contra a democracia. Um sexto veículo ainda foi encontrado no local das apreensões, mas o mesmo não constava na listagem do Supremo. Em nota, o grupo GBS diz que tem contribuído com as autoridades desde o início das convocações, informando sobre 6 veículos de sua propriedade, contratados legalmente para fretamento de pessoas com destino a Brasília, no Distrito Federal. Confira a nota do grupo GBS na íntegra. A Polícia Civil realizou na manhã de hoje uma operação nesta empresa, dada a existência de informação de que veículos estariam escondidos que teriam participado das manifestações em Brasília. Em razão disso, fizemos o adentramento e identificamos que realmente 5 desses veículos constam na listagem oferecida pelo Supremo Tribunal Federal em sua decisão de apreensão. Além disso, um sexto veículo viajou junto, estamos avaliando a possibilidade da sua apreensão neste momento. Eles serão todos encaminhados agora ao depósito da Receita Federal no município de Senador Canedo por deliberação do ponto focal da Polícia Federal, e os veículos ficarão totalmente à disposição da investigação da PF, bem como para averiguação de eventual liberação ou não por parte do Supremo Tribunal Federal. Porque se a ordem de apreensão vem do Supremo Tribunal Federal, obviamente, em homenagem ao princípio do paralelismo das formas jurídico, somente o STF pode, neste momento, dar uma contra-ordem de soltura e liberação desses veículos automotores. A Polícia Rodoviária Federal informou que apreenderam na tarde desta última quinta-feira, dia 11, um ônibus que participou também dos atos de vandalismo em Brasília no último domingo, gerando quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Segundo a corporação, o coletivo consta na relação de decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou busca e apreensão dos coletivos. A apreensão ocorreu durante uma ação de fiscalização na rotina da altura do quilômetro 279 da BR-116, na altura do município de Capão Alto, no interior de Santa Catarina. A corporação não informou a placa do ônibus apreendido. No momento da abordagem, estavam apenas um motorista do coletivo e um auxiliar reserva. Segundo eles, os passageiros ficaram em Brasília, alguns por terem sido presos e outros para auxiliar aqueles que foram presos. Cumprindo a ordem judicial do ministro do STF, os PRFs levaram um veículo e 2 ocupantes à Polícia Federal em Lages para prestar esclarecimentos às investigações. A empresa de transportes urbanos que atua na zona sul da capital paulista, a Transwolf, anunciou nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, que vai comprar 304 ônibus elétricos no âmbito de uma parceria com a Enel X. Deste total, 100 vão operar neste ano. Segundo a companhia de transporte, é o primeiro resultado da parceria, que tinha sido anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes no dia 8 de novembro de 2022. Na ocasião, a multinacional já participou da implantação de frota de ônibus elétricos em outras cidades da América Latina, como no Chile. Em 2018, havia que a Enel X já demonstrava na ocasião interesse em replicar no Brasil modelo semelhante ao chileno de financiamento.
As últimas ocorrências do mundo rodoviário. A Prefeitura de Búzios informou por meio da Secretaria de Turismo que desde o início da alta temporada realiza operações nas ruas da cidade para evitar que transportes turísticos irregulares entrem no município. A administração municipal informa que os ônibus de turismo estão proibidos de circular na península desde o dia 20 de dezembro de 2022. Ainda segundo a Prefeitura, os ônibus deverão estacionar nas proximidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro da Rasa. Apenas micro-ônibus, vans e similares com as devidas autorizações podem entrar na cidade. De acordo com o secretário municipal de turismo, Maicon Siqueira, a intenção é fazer as empresas cumprirem as regras, bem como ajudar no ordenamento do trânsito. Hoje, por exemplo, começamos a fiscalização às 6 horas da manhã, tendo em vista que alguns ônibus começaram a entrar no município fora do horário comercial, de forma a tentar burlar a lei e decreto existentes. Estamos explicando e orientando as empresas quanto às normas existentes. Isso também impede que grandes ônibus trafeguem dentro da península de forma a não sobrecarregar mais ainda o trânsito. Um ônibus rodoviário da empresa Monte Alegre Agência de Turismo ficou totalmente destruído na tarde desta quinta-feira, quando seguia trafegando na rodovia Comendador Mário Dedini, mais conhecida como a Rodovia do Açúcar, na SP-308 em Rio das Pedras. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o incidente ocorreu na altura do quilômetro 164 da rodovia, no sentido Rio das Pedras, nas proximidades de uma praça de pedágio da região. O ônibus seguia viagem sem passageiro e o motorista, que não teve sua identidade revelada, não se feriu. A concessionária Rodovias do Tietê informou que também atendeu a ocorrência e afirmou que uma faixa no sentido Rio das Pedras foi interditada para os trabalhos de rescaldo. Um caminhão guincho foi acionado para levar a carroceria e o chassi do coletivo, que ficou totalmente destruído. Um caminhoneiro atropelou diversas pessoas e colidiu com veículos em Curitiba na manhã deste sábado, dia 14 de janeiro. De acordo com informações da Rádio Bandeirantes, o caminhão vinha do interior do Paraná quando foi abordado pela polícia militar no bairro Industrial. O motorista fugiu e acabou perdendo o controle, colidindo com veículos que vinham na direção contrária e atropelando diversas pessoas na região central da cidade. Ao menos 4 carros, uma motociclista e um ônibus biarticulado foram atingidos. O caminhoneiro foi preso e o motivo da fuga e a origem da carga serão apurados pela polícia militar. Um ônibus da aviação Tinguá e um trem da Supervia bateram por volta das 6 horas da manhã neste sábado, em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. A batida ocorreu no cruzamento em nível de Austin. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há pelo menos 12 feridos, sendo 7 homens e 5 mulheres entre os dois veículos. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e, segundo as avaliações iniciais das equipes do quartel de Queimados e das ambulâncias do SAMU, nenhuma em gravidade. O ônibus ia de Austin para a Central do Brasil. O ramal de Japeri da Supervia está sem circulação de trens. Após um veículo não respeitar a sinalização da passagem em nível nas proximidades da estação Austin, o ramal opera com intervalos irregulares. As estações Queimados, Engenheiro Pedreira e Japeri encontram-se fechadas para embarque e desembarque, diz a mensagem da Supervia. Em nota enviada, a aviação Tinguá, responsável pela linha 491 Austin Central, diz que presta assistência aos passageiros feridos e que está à disposição das autoridades para colaborar nas investigações que desvendarão as causas do acidente. Em nota, a aviação Tinguá lamenta o acidente e informa que presta, desde o primeiro momento, assistência aos passageiros feridos no ônibus da linha 491. A empresa está à disposição das autoridades para colaborar na investigação da polícia, que apontará as causas do acidente. Também aqui no Rio, uma colisão envolvendo um caminhão e um ônibus urbano da aviação São Miguel deixou um homem ferido na tarde desta sexta-feira, em Resende, como informa o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, a batida ocorreu na rua Agenor Marco Condes Godoy, no bairro Paraíso, em Resende, no sul fluminense, e a vítima, que estava dirigindo o caminhão, foi socorrida com ferimentos leves e encaminhado para um hospital da cidade.
Os ocupantes do ônibus não ficaram feridos. Por conta do acidente, o trânsito na via ficou afetado para o atendimento do ferido, que não teve o seu nome informado. A aviação São Miguel ainda não se manifestou sobre a ocorrência. A linha em que o ônibus faz também não foi informada. Em Minas, um incêndio de grandes proporções na noite desta última quinta-feira, dia 12, na garagem da aviação UBA, chamando a atenção de moradores. Um funcionário teve queimadura de 1º grau. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado e conseguiu conter as chamas. Ao menos 4 ônibus e 2 micro-ônibus ficaram totalmente destruídos. A aviação UBA informou que a princípio não há indícios de ter sido criminoso. O nome do funcionário que ficou ferido ao tentar conter as chamas antes da chegada dos bombeiros não foi informado, assim como seu estado de saúde. O fogo teria se iniciado em um dos coletivos e se alastrado para os demais. Alguns não foram atingidos. Ainda não há indícios e informações sobre possível ação criminosa. Um ônibus urbano da aviação Catedral, modelo Neobus Mega Plus, tombou na tarde desta última quinta-feira quando o coletivo seguia viagem pela BR-040. O coletivo seguia do Jardim Ingá, com destino a Lusiânia, quando o coletivo saiu da pista e tombou. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, 10 passageiros estavam no coletivo no momento do acidente. Os socorristas informaram que ao menos 5 pessoas apresentaram ferimentos leves e foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento no UPA, na Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. No momento do acidente, a pista estava molhada e escorria muita água da chuva pelo acostamento. E para finalizar o vídeo, temos novas notícias da Itapemirim e Suzantur. Nesta semana, a empresa iniciou o treinamento de motoristas direto no trecho para o reconhecimento das linhas. Segundo informações, as rotas Rio-São Paulo e São Paulo-Curitiba devem ser as primeiras linhas a começarem as operações da empresa. Veículos foram flagrados nessas rotas essa semana. Segundo a CEM, a primeira empresa a começar a operar será a Caiçara. Segundo informações do canal Júlio Costa Pé na Estrada, cerca de 20 veículos serão destinados a princípio para as operações da Caiçara. Houve uma reviravolta no caso, já que a NTT exigiu para a Suzantur fosse a primeira a operar, tendo inclusive um CNPJ separado e próprio, assim como ocorreu com a Itapemirim. Tudo estava pronto para começar com o nome Itapemirim, mas devido a essas mudanças, vários carros estão recebendo o adesivo da Caiçara, inclusive também os novos G8. Aliás, apenas New Z7DD e G8 devem ser destinados para essas rotas do Sudeste e Sul. No Nordeste, a empresa deverá destinar veículos baixos, sendo o New G7 da antiga gestão e os New G7 da Unesul pode ocorrer alguns G8, principalmente os do modelo 1200 subirem para lá, mas deve ser algo bem difícil de ocorrer. Resumindo, a Caiçara vai ficar focada no Sudeste e no Sul com os DDs e a Itapemirim vai operar no Nordeste com carros mais baixos. Segundo alguns boatos, a operação da empresa está com previsão. Repito, previsão, não é nada oficial, para se iniciar entre os dias 15 e 20 de fevereiro. Nos guichês de ambas as empresas, todos os materiais necessários para a operação já estão equipados. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo e em breve teremos mais notícias para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.